Pessoal, vamos lá. Agora eu vou fazer uma revisão da frente 2, tá? A frente da bioquímica, que a gente está estudando os principais constituintes dos seres vivos, né? E nessa prova mensal, a gente vai ter a abordagem de componentes inorgânicos da célula, né? Como a água e os sais minerais. Tudo bem, pessoal? Vou começar essa revisão aqui falando da água, né? Uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos, né? Lógico, é a substância mais abundante, né, na matéria viva, e tem vários seres vivos que são compostos basicamente de águas, né? Então esse teor de água que a gente vê aí no slide varia em relação a vários seres vivos, né? Por exemplo, água-vivas tem quase o corpo inteiro formado por água, minhocas tem 80%, nós seres humanos temos de 65% a 70% de água formando o nosso corpo, tudo bem? Dentro da nossa espécie, por exemplo, humana, essa quantidade de água varia à medida que a idade, por exemplo, avança, essa quantidade de água, esse teor de água vai decaindo um pouquinho, né? No feto, por exemplo, né, numa fase bem inicial aí da vida, você tem uma grande quantidade de água, enquanto que nos idosos essa taxa aí cai um pouquinho. Varia entre os sexos também, né? Porque, por exemplo, uma média, né? Falando assim, quanto mais músculos, por exemplo, o ser tem, mais água que ele vai ter no corpo, porque músculo, por exemplo, são órgãos que armazenam bastante água. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, o que a gente viu também sobre a estrutura molecular da água foi o seguinte: a estrutura molecular é bem simples, tá? É formada basicamente de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então a fórmula fica H2O. Tudo bem, pessoal? Beleza. Outra coisa, lembra que a gente falou em aula? A água, ela é uma molécula polarizada, é uma molécula polar, né? Você tem aí elementos que conferem carga, né? Conferem polos positivos e negativos. Então, o hidrogênio representa o polo positivo e o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, ele tem muita afinidade pelo elétron, ele é o polo negativo, tá? Lembrando, moléculas polares como a água dissolvem moléculas polares, né? Tanto é que mais para frente a gente vai ver aí que a água é um solvente universal, né? Polar dissolve polar, tá bom? Outra coisa, lembra que a gente falou, pessoal, da propriedade da água, né? As diversas moléculas de água, elas formam entre si as ligações de hidrogênio, né? Antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio, né? Então, aqui você tem uma molécula de água, aqui você tem outra molécula de água, aqui você tem outra e assim por diante, tá vendo? E entre essas moléculas, está marcado aí pontilhado, você tem ali a formação de ligações de hidrogênio e faz com que essa molécula apresente uma coesão muito grande, tá? Alguns seres, por exemplo, forma-se então uma película ali, né, na superfície da água. Alguns seres, por exemplo, aproveitam essa tensão superficial aí, né, derivada da coesão dessas moléculas para, por exemplo, caminhar por cima, alguns insetos, alguns aracnídeos. Beleza, pessoal? Outra coisa, né, a gente viu que a água tem um alto poder de dissolução, ela é nosso solvente universal, lembra? Então, a água ela consegue dissolver a maioria das substâncias, né? Então, são normalmente substâncias que são hidrofílicas, né? Que são dissolvidas pela água. Beleza, pessoal? Tudo bem? Uma parte bem importante, pessoal, é com relação à água e à regulação térmica. Lembra que a gente abordou isso em sala de aula? A água, ela atua como uma substância muito importante na manutenção da temperatura, né? Então, esse processo de regulação térmica em vários seres vivos tem a participação da água, né? Então, por exemplo, quando a temperatura interna do corpo tende a aumentar, né? Por exemplo, num período de febre, numa intensa atividade física, o calor começa a aumentar, a temperatura interna do corpo começa a aumentar, né? Só que nós
mamíferos, né, e aves, por exemplo, somos animais endotérmicos, né? Nós temos uma temperatura constante. Para fazer essa regulação térmica, quando se tem ali o aumento de calor interno, o aumento de temperatura, há o processo de transpiração, onde se elimina suor, né? E essa água, né, que compõe o suor, na superfície da nossa pele, acaba absorvendo o calor interno do nosso corpo, tanto é que muda de estado físico e depois evapora. Tá? Então esse mecanismo é muito importante que a água participa. Ela acaba fazendo a regulagem da nossa temperatura, né? Para deixar essa temperatura do nosso corpo constante. Beleza? A seguir eu vou falar numa próxima videoaula dos sais, tá bom? Beijos!